e esperar dos céus Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. À medida que a cristandade se considera cada vez mais rica e abastada materialmente e almeja ser o Israel da antiguidade, muitos acabam perdendo o desejo de que o Senhor volte a qualquer momento. Isso acontece ou por não terem ainda visto em suas próprias vidas a prosperidade que é prometida nos púlpitos baseados em profecias que foram dirigidas aos judeus, ou por acharem que seriam os cristãos os arautos do Evangelho do Reino. Mateus, capítulo 24, verso 14. Que será pregado em todo o mundo pelos remanescentes que se converterá durante os tempos de tribulação, o que, obviamente, ainda não se concretizou. A teologia do pacto e também a teologia do domínio dão aos cristãos a falsa ideia de que devem interferir de forma atuante no destino sociopolítico deste mundo para conseguirem esses objetivos, como quis fazer Ló, colocando-se como juiz à porta de Sodoma. Na opinião deles, o mundo deve ser cristianizado e preparado para Cristo vir reinar. Os papas da Idade Média tentaram fazer isso usando a força, como hoje fazem os radicais islâmicos na tentativa de conquistar o mundo para a sua fé. Obviamente, cristãos que pensam assim não irão acreditar que exista um arrebatamento da igreja antes da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino. Como é ensinado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Outros, porém, apesar de esperarem pelo arrebatamento da igreja, acreditam que uma série de eventos deva acontecer antes e acabam colocando o arrebatamento na metade dos 7 anos que precedem a vinda de Cristo, isto é, entre o princípio das dores, Mateus capítulo 24, verso 8, Marcos 13, 8, e a grande tribulação, Mateus 24, 21. Mas, quando alguém espera que alguma coisa aconteça antes de Cristo vir buscar sua igreja, esse alguém não está esperando por Cristo. Paulo, porém, há quase 2000 anos já se incluía entre os que esperavam pelo arrebatamento, ao escrever: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Ele sabia que antes disso haveria apenas o declínio do testemunho cristão no mundo, o que já começava a acontecer em seu tempo, como ele e os outros apóstolos descrevem em suas epístolas. Além disso, viriam também os eventos descritos em 1 Tessalonicenses 4, porém todos eles incluídos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Aqueles que não acreditam que o arrebatamento possa ocorrer a qualquer momento, mas esperam sofrer os tempos de tribulação em parte ou em sua totalidade, acabam não acreditando também que Deus irá livrar os seus, a igreja, dessa tribulação. A promessa de Apocalipse diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, provação ou tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. A esperança que é apropriada ao cristão é a de esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura.
1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Curiosamente, o primeiro a falar do arrebatamento foi um homem que seria arrebatado vivo desta terra, Enoque. Ele é citado na epístola de Judas como tendo dito: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas capítulo 1, verso 14. Ele fala da vinda de Cristo para reinar, acompanhado de milhares de seus santos, todos os que estarão ressuscitados e transformados naquela ocasião e já habitando no céu. Observe que Judas menciona a citação de Enoque logo após falar dos falsos profetas que hoje dominam a cristandade, como os que pregam uma salvação por obras, como Caim. Profetizam em troca de riqueza, como Balaão, e declaram ser o que não são nos propósitos de Deus, como Coré. Ao falar da tribulação que se abaterá sobre o mundo e com a qual irá sofrer o remanescente de judeus que se converterá naquele tempo, Zacarias, à semelhança de Enoque, menciona que o Senhor nessa ocasião voltará trazendo consigo os seus santos, aqueles que terão sido levados para o céu no mínimo 7 anos antes. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Zacarias, capítulo 14, verso 5. Quando alguém não quer acreditar em uma promessa da palavra de Deus, acaba também deixando de desfrutar das figuras que apontam para essa promessa. É o caso do episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, nos capítulos 18 e 19 de Gênesis. Ali vemos que Abraão, nesta passagem, uma figura da igreja e pai daqueles que são salvos pela fé, fica na companhia do Senhor enquanto 2 anjos vão a Sodoma e Gomorra livrar do juízo Ló e sua família, figura do remanescente judeu que estará na terra corrompida durante a tribulação. Enquanto os anjos se dirigem para lá, Abraão não só desfruta da companhia do Senhor, como também aprende coisas que o Senhor só revela aos mais íntimos. Gênesis capítulo 18, verso 17 a 19. Mais um detalhe. Dá para ver que Abraão está com o Senhor em um lugar elevado, mais elevado em relação a Ló, figura do céu, enquanto os anjos lidam com Ló e sua família na planície. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Gênesis, capítulo 19, versos 27 e 28. Não é demais crer que Apocalipse 4:1 também represente o arrebatamento, quando João é chamado para assistir do céu os eventos que irão acontecer na terra durante o tempo da tribulação. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse 4, verso 1.